Gravando! Agora sim, começando a nossa terceira sessão. Vamos juntas, então, levar do real ao virtual todos os nossos serviços de consultoria de imagem. A gente começou falando, né, de coisas bem gerais que, na verdade, eu acho que são talvez as mais importantes dessa nossa mentoria, tá? E como eu já falei no começo e vou repetir agora, de nada adianta saber atender online se não tiver quem atender. Então, por isso que é tão importante. E também porque no decorrer da conversa de vocês com os clientes, vocês precisam saber como se posicionar, como atender e tudo mais. Eu lembro que ontem eu mencionei que a Mari poderia. Mari, Oi. será que foi O nome tu? da Mari é Alice Tonkill aqui. Tu entrou com a minha conta do Zoom? É porque tá aberta, porque eu tava salvando a aula de ontem. Por Peraí, eu isso! deixei aberta. Peraí, eu deixei aberta, na hora que terminasse no YouTube de colocar, eu iria deletar. Não tem problema nenhum, mas é que agora a gente entendeu. Não, fica tranquila. Agora vou a gente deixar aberto aqui, tá aqui. Deixa, não dá nada. Aqui agora deu para entender por que eu tô aparecendo duas vezes. Então é por isso. Tá aí. Agora eu olhei para ti assim, como assim eu ali? É verdade, eu tô com o seu nome. Então, gente, não me chamem de Liz se quiser. Não sei, a versão, a loira e a castanha. Bom, o que eu comentei ontem rapidinho foi que a Mari talvez teria um depoimento para dar em relação a essa questão de conversa com o cliente, né? Porque a gente bateu um papo, eu dei algumas sugestões e parece que teve um certo resultado. Tu gostaria de compartilhar isso, Mari? Sim, então, eu tive, primeiro o que aconteceu foi que surgiu uma pessoa que eu não via há muito tempo, que nem estudou comigo, assim, eu conheci na faculdade, enfim, e ela veio me pedir, perguntar sobre o meu serviço, o que eu fazia, como que era, porque ela iria começar, ela passou num concurso para ser professora universitária, e ela tem um perfil muito dinâmico, assim, sabe, muito menina, e estava com medo de não ser levada muito a sério. Aí, com ela, eu já fui passando os valores, já fui mandando proposta e tudo mais. O que eu senti foi que eu perdi nesse processo, porque eu não criei aquela coisa assim, vem aqui, deixa eu conversar com você e te explicar mesmo o que é com calma. Aí foi aí que eu fui falar com a Alice. Falei, Alice, eu acho que eu não sei vender, eu acho que não tenho certeza, sou péssima nisso, enfim, o que eu faço? Me dá um norte. Aí, depois disso, as outras pessoas que vieram falar comigo, eu comecei a abordar diferente, primeiro perguntando o que a pessoa sabia sobre consultoria de imagem. Aí eu falei assim, o que você sabe? Então me fala o que você acha que é a consultoria. E aí eu ia direcionando realmente para o que a consultoria fazia. Ou eu perguntava assim, mas por que você acha que eu posso te ajudar? Como que eu poderia te ajudar antes de entregar o que é a consultoria? Porque aí eu iria direcionando melhor. E foi o que aconteceu quando eu consegui essa primeira cliente, que ela veio falar comigo, ela falou, Mari, eu preciso de você, eu preciso que você faz, não sei o que. Eu falei, tá, mas como que você precisa, né? Por que você acha que eu posso te ajudar? E aí, assim conforme ela foi falando, eu até tinha planejado marcar uma reunião com ela, uma call, na verdade, não seria uma reunião, uma call para explicar melhor, mas a gente acabou conversando só por áudios no WhatsApp, e ali a gente já foi suficiente para fechar negócio. Então, foi aí que eu mudei a abordagem e funcionou. Eu achei que faz mais sentido também. Mas tu lembra também que tu comentaste sobre a questão do... eu mandei e-mail, ou mandei a proposta e ela não me deu retorno? Lembro, até que eu falei, será que eu pergunto ou não? E já fazia, tipo assim, umas 2 semanas já, né? que eu não tinha ido perguntar para ela, que eu pensei, não sei. É difícil, porque eu acho que a gente acaba no começo da carreira se comparando com o nosso próprio perfil pessoal. Pelo menos foi assim que eu faço. E eu, como pessoa, quando eu recebo uma proposta, eu me sinto na obrigação de falar para o outro se eu vou ficar ou não. Então, eu estava esperando com que ela viesse falar para mim. Só que aí a gente tem que mudar, né, e atuar mesmo como a pessoa que vende. E tem pessoas que precisam de você perguntando, gostou? Teve alguma dúvida? E aí eu fui falar com ela, a gente conversou de novo, ela falou, agora para mim estou um pouco sem grana, para mim fica difícil, mas quando eu realmente for efetivada como professora,
pode ser que eu precise entrar em contato com você de novo, vou esperar esse tempo. Então, foi isso. Então, aí assim, algumas coisas que eu queria aproveitar esse gancho para falar para vocês. Primeiro, o que tu falaste sobre a gente ter a expectativa de que a pessoa vai se comportar como a gente se comportaria é super comum. E é um grande erro. E o que a gente tem que fazer para evitar isso? Tomar as rédeas da conversa. Independente do perfil da pessoa, a gente vai ter uma metodologia de trabalho. A pessoa entrou em contato, tu conversou com ela, tu vai dizer, primeiro, eu não passo valor nem por telefone, nem por mensagem, nem nada, é e-mail. Aí eu faço um e-mail, eu faço uma carta. Então, embora o cerne, né, do meu e-mail seja o mesmo, porque são os serviços, os valores, a explicação do serviço e tal, toda vez eu começo aquele e-mail pessoal. Foi legal a nossa conversa, gostei quando tu falaste sobre isso e aquilo. Eu trago alguma coisa para o pessoal da nossa conversa e depois eu fecho da mesma maneira com alguma coisa mais pessoal, tá? E é muito importante que eu conversei com ela no WhatsApp e disse, vou te encaminhar um e-mail. Qual é o teu melhor e-mail para receber esse material? Aí eu volto no WhatsApp e digo, acabei de te enviar um e-mail. Tu pode me confirmar se recebeu? Aí eu vou dar 2 dias. Se ela não me responder o e-mail, eu vou replicar o e-mail e vou dizer, só confirmando, tu ficaste com alguma dúvida? E vou no WhatsApp. Olha só, percebi que tu não teve tempo ainda de responder o e-mail. Não tem problema. Só queria saber se tu ficaste com alguma dúvida. Se a gente mandar o e-mail e sentar e ficar esperando, e a pessoa não respondeu, primeira coisa que a gente vai pensar, o que vai ser? O que eu fiz de errado? Não quer mais. Achou caro, o que eu fiz de errado, ela não gostou do meu serviço, Claro. eu sou uma bosta, não funciona, o que eu tô fazendo aqui? E aí vem toda a destruição que a gente começa da gente mesma, tá? Então, assim, eu já tive N exemplos, gurias, N exemplos de eu entrar nessa porta giratória achando que eu tinha feito a pior coisa do mundo e quando eu entro em contato com a cliente, tu nem sabe, perdi meu telefone e não consegui acessar e-mail. Eu vou te dizer, acabei ficando doente, estava de cama, não consegui ver nada, mas eu já vou olhar. Eu tive um problema aqui, vi teu e-mail, mas não consegui responder, depois esqueci. Tem todas as desculpas mais bobas do mundo para nós não termos tido resposta da cliente. Então, se a gente não tomar uma atitude de se posicionar e perguntar, a gente vai ficar se odiando achando que fez algo de errado. Fala. Que eu queria te perguntar, porque eu mandei os valores, conversei com uma pessoa, né, que eu já conheço pessoalmente, disse que estava querendo fazer, ela falou, olha, meu guarda-roupa é uma loucura, eu compro demais, coisa que eu nem tenho, ela quer consumir menos e quer aprender, sabe, sobre si, para parar de consumir e comprar errado. Aí eu peguei e mandei, como eu perguntei para ela o que era exatamente o que ela queria, eu entendi, falei, olha, eu tenho esses 2 serviços aqui que acho que vão dar certo para você, que eu acho que você está precisando disso. Aí eu mandei os valores. Aí ela pegou e viu, e a explicação, aí eu perguntei se ela entendeu. Aí ela assim, ela disse, tá bom, vou fazer. Aí eu perguntei, tu decidiu qual dos 2? Ela falou assim, eu vou dar mais uma olhadinha direitinho. Aí eu, tá bom. Aí não falei isso, acho que foi segunda-feira ou foi domingo. Aí eu não retornei mais pra ela. Aí ontem eu tava me questionando, será que eu devo mandar mensagem pra ela perguntando, falando assim, e aí, quando que a gente vai fazer a tua consultoria? Eu fiquei sem saber como retornar pra ela. E eu queria esse direcionamento aí nessa agora. hora, gurias, é a hora que a gente pode aproveitar isso para dar uma valorizada no nosso passe. Lembra que eu falei aquele negócio da Andréia, para a Andréia dizer para a cliente dela, olha, desculpa, acabei olhando errado na agenda e percebi que hoje eu tenho uma aula do meu treinamento internacional que eu não posso perder, papapá. Ela teve um problema, ela vai lá, ela não mentiu, a Andréia não mentiu, né? Falou totalmente a verdade, mas aproveitou para se promover com a cliente agora vai ficar, nossa, ela estava num evento, né? O que tu vai fazer com a tua cliente? Tu vai mandar uma mensagem e dizer, olha, desculpa te incomodar, eu sei que tu precisa de um certo tempo para resolver, mas eu tô com a minha agenda um pouco lotada e queria priorizar o teu atendimento. Eu tenho tais e tais horários disponíveis nesta semana, se não só para a semana que vem. O que tu preferes? Entendeu? Tu já vai pro jogo, Tá aqui, ó, tô trabalhando demais, cara. Tu me quer, aproveita, porque eu tô sendo legal contigo. E ela vai dizer, nossa, deixa eu dar uma olhada se a agenda dela é assim.
E ela vai te dar alguma resposta. Provavelmente ela vai dizer, nossa, essa semana ficou meio em cima, vamos fazer para a próxima. E tu vai dizer, ah, não, tudo bem, semana que vem eu tô bem mais tranquila. Qual é o melhor horário para ti? Elice, eu também fiquei com uma dúvida sobre ontem. Eu queria saber se a gente vai ter tempo de rever o assunto ou se eu poderia aproveitar agora o início da aula para falar, porque eu sei que a gente comentou sobre isso, mas eu fiquei ainda um pouco confusa na hora da prática em relação às redes sociais. Pode falar, porque a gente não vai falar tanto de rede social hoje, não. Vamos lá. Então, é que uma das coisas que eu fiquei mais impactada, como eu te falei, foi a questão do conteúdo, né? Porque tu sabe que eu posto todo dia e eu posto nos dois Instagram, em um eu posto mais besteroide mesmo, coisas assim, no outro é bem consultoria de imagem mesmo. Eu dava muitas dicas, falava sobre estilo, falava sobre muita coisa, entregava muita coisa. E eu sei que para a gente chamar a atenção, a gente tem que estar na rede social, a gente tem que postar, mas como é exatamente, Lice, que tem que ser esse post para eu gerar um interesse e não entregar o meu trabalho? Um exemplo, assim, tipo, de como eu deveria postar sobre a consultoria de imagem, sobre os serviços, porque eu também sei que eu não posso ficar só oferecendo serviço, vendendo, porque ninguém, né, as pessoas querem consumir alguma coisa. Eu tenho que dar um pouquinho de graça para elas. Aí eu queria entender até o limite disso e um exemplo prático. Primeiro, gente, quem não conhece ainda o Instagram da Sami, pelo amor de Deus, tá? É de boneca. É de boneca, vocês estão perdendo, é fofo demais. Bom, tu colocaste ali pra gente no grupo o post do antes e do depois. Eu já percebi que foi super diferente, tá? Então, vamos pegar aqui um do antes, tá? Tá bom. Eu tô procurando minha caneta para anotar, gente. Eu vim para cá hoje, mas... Não precisa anotar, tá gravado, depois você assiste de novo. Sim, mas é porque quando eu anoto, eu aprendo mais. Mas olha aqui, ó. O monocromático é esse post aqui. Eu não li, eu vou ler pela primeira vez. Tá bom. O monocromático também pode ser divertido. Vamos lá, algumas lições sobre o monocromático. Alongam a silhueta e dão até a sensação de que estamos mais magras. Transmitem mais elegância e pois são umas combinações queridinhas do estilo elegante. O tom sobre tom, também é um tipo de monocromático que está super em alta. E como comecei esse texto, o monocromático não precisa ser sempre refinado e elegante. Você também pode montar looks divertidos dentro do seu estilo e na sua cartela de cores que vai ficar incrível. O que é importante lembrar é que cada pessoa tem a sua coloração pessoal e o seu estilo. E tudo isso deve ser salientado, levado em consideração durante a escolha do seu monocromático. Se você quer saber como que dentro do seu estilo e da sua coloração pessoal o monocromático vai funcionar para você, me chama para a gente conversar. Ficou faltando esse final. É só isso, porque na verdade, assim, ó, obviamente a pessoa vai olhar e tu tem que dar algum tipo de conteúdo. Aqui eu acho que tu deu um conteúdo que foi super interessante, foi uma abordagem diferente do monocromático, tá? Que todo mundo usa o monocromático dentro dessa ideia de ser elegante, tu jogou ali pro criativo, achei nota 10, tá? Só que o que tá faltando? Tá faltando as pessoas saberem que tu trabalha com isso, tu pode atender elas e ajudar elas a terem um estilo assim. Tu viste que ontem e antes de ontem, depois da primeira e da segunda mentoria, eu já pensei, porque assim, no nosso trabalho, a minha coordenadora, ela já sempre fala, todo post tem que chamar para serviço, todo post tem que linkar com algum serviço. Então, em cada postagem eu tenho que falar de estilo no final, eu tenho que chamar para coisa, eu tenho que chamar para alguma coisa. É tipo assim, mandatório. Né? E aí, às vezes eu não conseguia fazer. Teve um post que eu não consegui fazer esse link, sabe? E aí ontem eu me aperriei, falei, como é que eu vou fazer um post que é uma inspiração e uma colega minha chamando para o serviço? E acabei até repetindo algo que eu falo muito, que é truques de estilo e tal, mas pelo menos eu consegui fazer e eu já vi essa diferença, que então o que importa é o final, e a gente não falar muita coisa, falar um pouco e deixar claro que isso é só um pouquinho, porque assim, a preocupação também minha é que algumas pessoas, muita gente já, né, quem é interessado em costura de imagem vai lá e estuda, mas muita gente é leiga e não sabe de nada e tá tipo, estilo, que é isso? Não faço ideia de como seja. Então, a gente tem muito dos dois públicos, aquelas pessoas que estão mesmo para se aproveitar, para consumir mesmo e não pagando os serviços, e tem aquelas que precisam saber um pouco, não é? Para poder fechar serviço. E aí eu acho que mas aí é que tá. E aí tu vai conversar com esse público de maneiras diferentes em momentos diferentes, tá? O que acontece é o seguinte, o que a gente deixa aqui no feed é um acervo eterno. É um acervo eterno. Então, assim, as pessoas vão chegar ali e o que a gente tem que ter cuidado é que caso elas somem todas as informações que a gente tem ali, elas não sejam capazes de fazer o serviço sozinhas.
É isso que é importante. Tu sempre tem que deixar a informação faltando. Sempre tem que ficar, tá, mas e agora? E para mim, como é que eu faço isso? Mas e se eu não sei o que que é isso? Às vezes, tu colocar uma palavra que vai dificultar o entendimento só para perguntar, tá, mas o que que é isso? O que que ela quer falar? Sabe o que ela está dizendo sobre esse assunto? E aí, quando a pessoa, por exemplo, não tem nada, tu pode ter, por exemplo, uma live em que tu vai fazer assim, gente, eu estou percebendo que muita gente aqui está com dificuldade de entender o que que é estilo. Hoje eu vou ensinar vocês as 3 informações mais importantes sobre estilo. Não, hoje eu vou ensinar 3 das 7 informações mais importantes sobre estilo. Aí tu vai lá, tu faz uma live, tu fala sobre 3 informações e diz, bom, as outras 4 são preciosas, mas aí eu tenho que falar especialmente para cada pessoa de acordo com a sua personalidade. Quer saber mais? Me chama em box e vamos conversar. E chama a pessoa para te contratar. Conversa com ela e gera o interesse da contratação. Entendi, faz muito sentido. Eu tava repetindo, né, a live. Gente, eu mandei essa live da Alice pra todo mundo, você não tem noção. Tipo assim, gente, minhas professoras, minha equipe de trabalho, todo mundo. E isso gerou um burburinho tão grande de todo mundo que assistia a live, depois vinha me agradecer. E o pessoal entrou, de fato, em dias sabáticos. Tá todo mundo falando comigo assim, meu Deus, vou parar e vou refletir. Caracas, agora eu vou rever o meu método aqui de trabalho, de divulgação. Todo mundo falando comigo e agradecendo, assim, tipo, botando você. Eu falei, não, gente, que é isso? Vocês precisam conhecer. Você faz mentoria com a Alice? Já, Alice, quanto é, como é e tal. Maravilha. Eu só tô impactado com a tua live. E eu também, eu fiquei assim, o dia inteiro reflexiva e eu peguei ontem à noite pra te fazer essas perguntas, porque eu ainda estava confusa, sabe, sobre essa questão das redes sociais, porque é de fato como a gente vem, né? Tem marketing que fala que a gente tem mesmo que oferecer de graça, que é uma das maneiras que eu vejo muitas consultoras fazendo, né? Oferecendo uma aula de graça, alguma coisa de graça, o próprio conselho que tu nos deu de fazer um e-book, colocar um e-book algum tipo de serviço gratuito, pegar os e-mails, enviar para as pessoas, criar aquela lista lá que você com o meu nome, para que essas pessoas conheçam a gente possa vender o serviço, né? Assim, tudo isso é super importante, mas a gente tem que sempre pensar que tem que trazer para o nosso lado. Por exemplo, se vocês vão ter essa atitude, e aí eu quero ver, não sei de vocês, quem que entrou na minha lista nos últimos tempos. E eu preciso dizer uma coisa para vocês que fique bem claro e que vocês entendam isso. Eu vou falar com letras maiúsculas. Vocês estão vendo as letras maiúsculas? Eu posso saber, mas não quer dizer que eu esteja fazendo 100% do que eu sei que é o certo. Por quê? Eu sou a one woman show, né? Tipo, one band man. Sou eu e Deus. Agora eu tenho a Paola que me ajuda com muita coisa, mas mesmo assim, quem tem o domínio do conteúdo sou eu. Se eu não faço, não acontece. E isso gera atraso em muitas coisas. Então, vocês vão passar por esse problema também, tá? Mas a gente tem que priorizar. Então, o que eu tenho? Dentro da minha lista de e-mails, eu tenho uma sequência pronta quando a pessoa entrou na lista. Ela entrou na lista, ela vai receber uma apresentação minha. Dias depois, ela vai receber alguma coisa falando, acho que é da consultoria de imagem. Não lembro, tem uma sequência de 5 ou 6 e-mails. E aí, lá no meio do caminho, eu falo sobre a formação. Quer conhecer? Tá ali, tá me conhecendo. Então, não adianta simplesmente a pessoa entrar na lista. Entrou na lista e vai ficar lá fazendo o quê? Né? Quando vocês recebem na minha lista algum e-mail que vocês olham e dizem, mas por que eles estão mandando isso? Às vezes é porque em algum momento dessa engrenagem, vocês não receberam no nome de vocês um tagzinho que diz, por exemplo, aluna, ou mentoria, ou isso, aquilo outro, porque na hora que eu vou fazer o e-mail, eu seleciono, eu quero mandar só para esse perfil. Eu não quero mandar para esse perfil, que é para não estar mandando para vocês coisas, por exemplo, sobre o curso que vocês já fizeram. Mas às vezes acontece, né? Ou porque eu esqueci, ou porque a tag não estava aplicada, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês tem muita coisa disso que vocês têm que começar a fazer, e eu sugiro que vocês comecem a fazer agora, mesmo que tenha só a mãe de vocês na lista. Por quê? Porque fazer isso lá adiante, quando já tem gente e está tudo desorganizado, dá muito mais trabalho. Fazer uma lista à mão, fazer uma lista de Excel e somando, fazendo, importar para sistema, para isso, gente, dá um trabalho do cão. E a gente acaba fazendo uma confusão. Eu vou dizer para vocês que eu cheguei num momento da minha lista que eu estava com 5.000 pessoas. Tudo lixo.
tudo lixo. Por quê? Porque eu fui pegando todas as listinhas que eu tinha, fui somando as listas, botando no sistema, e aí eu tava com uma taxa de abertura lá embaixo, porque tem 5.000 pessoas, daí 3, 4 abrem, né? E aí vai ter uma taxa de abertura ridícula, o sistema começa a não entregar teus e-mails tão bem. Eu tive que limpar tudo, eu deletei gente pra caramba, eu fiquei, eu acho que com 1.000 pessoas na minha lista. E ainda assim, todo santo dia, eu peço que essas pessoas saiam da lista se elas não têm interesse no meu produto. Por quê? Gente na lista que não está interessada está só ocupando espaço, atrapalhando o teu trabalho, atrapalhando taxa de abertura, atrapalhando a tua comunicação, atrapalhando tudo. Então, comecem a lista de vocês do zero, bonitinha, bem feitinha, de pessoas que de verdade têm interesse em algum momento na consultoria de imagem. Para levar as pessoas para essa lista, seria como você comentou ontem, de fazer a página de captura, e aí, de uma certa forma, a gente teria que promover também essa página de captura. Sim, o que tu vai fazer? Tu pode fazer, por exemplo, um post, né, no teu feed dizendo: oi, gente, tudo bem? Eu passo por aqui sempre, dou tantas e tantas dicas de consultoria. Porém, eu tenho a minha lista onde eu mando para vocês um artigo mensal e informações gerais do mundo da imagem e do estilo. Quer saber mais? Quer estar por dentro de tudo? Vai ali na minha bio e entra na lista. E aí, claro, vocês vão ter que ter um compromisso maior de mandar, né? Sei lá, eu sei que, Mari, tu seria aquela que vai botar na agenda e vai fazer bonitinho, uma vez por semana, uma vez por mês, quantas vezes tu te comprometer e tu vai mandar esse e-mail. Então, para ti super funciona, tu dá o tempo, de quanto em quanto tempo tu vai mandar e-mail. Eu digo, eu não mando muitos e-mails, não se assustem, eu vou mandar quando eu tiver o que falar, porque eu não vou conseguir ter essa consistência. Então, a forma como vocês vão comunicar vai ser diferente de acordo com o estilo de vocês. Mas é super importante que vocês façam essa lista e que vocês comuniquem com essas pessoas. Agora, uma pergunta em relação a como falar com a cliente, que a gente estava, nosso cliente começou aqui. Você comentou sobre de mandar e-mail para a pessoa, né? E eu falei que eu conversei por WhatsApp. Você sente diferença em termos de falar com quem está no Brasil e falar com quem é americano? Qual que é a melhor meio de comunicação? Ah, não. Meio de comunicação? É. Bom, meio de comunicação aqui o pessoal prefere mensagem ao invés de WhatsApp, etc e tal. Mensagem comum, né? Texto, né? E e-mail. Texto e e-mail. São as duas formas melhores. Para Brasil é sempre WhatsApp. Tá? Brasil é sempre WhatsApp. Porque eu tenho medo de mandar e-mail e a pessoa não olhar com tanta frequência, não acabar passando tá falando mais por causa da despercebido. lista? A lista? Não, eu tô falando por conta de enviar o meu produto, de enviar a proposta para ela. Não manda pelo telefone. Não manda pelo WhatsApp. Por quê? Ela pode realmente deletar o arquivo, ela pode ter perdido o telefone, ela pode ser como eu, que não abre documento no celular. Tá? Tem 1000 coisas que podem acontecer. E não é um meio de comunicação formal. E se perguntar para a pessoa que ela prefere antes? Eu acho que aqui no Brasil... E-mail ou WhatsApp? Eu acho que aqui no Brasil, se funciona muito mais o WhatsApp, eu digo porque... Não, mas só um pouquinho, Sami. Proposta é algo oficial. E aí é uma questão de protocolo de comunicação. A proposta em PDF, tu fala, né? Não, pode ser PDF, pode ser no corpo do e-mail, como for. O que eu quero dizer é formalizar uma proposta. Tem que ser por um meio de comunicação mais oficial. Tá? No teu e-mail, tu tem teu site, tu tem a tua assinatura, tu tem o teu endereço, tu tem tudo bonitinho ali, tá? O WhatsApp é um meio de comunicação informal. Ele não é um meio formal. O que acontece ali, tu não sabe se a pessoa realmente leu, às vezes ela só abriu, não visualizou e não leu. E-mail, se ela responder, tá respondido. Então, assim, tu pode conversar com ela o tanto que tu quiseres, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por mensagem, da forma que for. Proposta, valores, fechamento de serviços, oficializa por e-mail. Oficializa por e-mail. Até porque tu não é uma amiga dela falando, é assim que eu trabalho. Tu é uma profissional de consultoria de imagem que está levando a tua empresa adiante. Empresas trabalham com e-mail e não com uma comunicação informal.
Perfeito. Mais alguma pergunta, gurias? Rapidinho, vocês já perceberam alguma diferença na comunicação com vocês, nos comentários, nos inbox, em função dos posts dos últimos dias? Muito. Vamos falar mais sobre isso? O que vocês perceberam? Eu percebi que as pessoas vieram perguntar, né? Porque antes ninguém sabia o que eu fazia e agora tá todo mundo, nossa, meu Deus, você faz isso, eu não fazia a menor ideia, como é que é, explica mais. Estão perguntando bastante. E assim, gente, o povo é tão burrinho. Eles obedecem, gente. Eles obedecem. Se a gente disser, me chama inbox para conversar, eles chamam. Às vezes tem uns que tu diz, me chama inbox, eles deixam comentário, não dá nada. Mas as pessoas obedecem. Uhum. E aí, assim, ó, aí vem aquilo assim, pô, que legal, vamos fazer o seguinte, me passa, entra aqui na minha lista, porque daí tu já vai receber o meu primeiro artigo exclusivo para os assinantes da minha lista, sei lá, qualquer coisa. Tu já pegou o telefone, já pegou o e-mail, o telefone. E uma coisa importante, para quem tem expectativa, tá? Isso aqui é uma dica bem legal. Para quem tem expectativa de atender online, mas também presencial na sua cidade, eu aconselho construir uma lista com mais informações do que apenas nome e e-mail. O meu mundo ele é 100% virtual. Mas se a gente tiver como ter endereço e telefone das clientes, a gente pode, por exemplo, mandar um presentinho de aniversário. Uhum. Embora a gente não vá usar isso com frequência, mandar um cartão de final de ano pelo correio vai lembrar vocês com muito mais carinho do que mandar uma mensagem no WhatsApp. Tá? Então, isso é algo que realmente super vale a pena fazer. Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Bom, gurias, quando eu estava desenhando, né, esse programa, eu tive duas coisas muito importantes em mente. A primeira foi, não adianta eu dizer o que eu faço e não ensinar a fazer. E a segunda foi, não adianta eu ensinar a fazer e não estar lá para ajudar quando der problema. Por isso que esse programa foi desenvolvido com essas aulas iniciais e depois toda a sequência que a gente vai ter. O que nós vamos fazer agora eu vou mostrar para vocês um panorama geral de como eu trabalho online, do que eu acho que vocês podem usar de ferramentas. E eu quero que vocês entendam que isso não é ditadura. Não é porque eu uso que vocês têm que usar, não é porque eu não uso que vocês não têm que usar. A gente vai explorar possibilidades juntas a partir do que eu vou mostrar para vocês. Tá? E quando vocês, amanhã e sexta, forem pensar mais objetivamente nos pacotes de serviços de vocês, vocês vão pensar, bom, eu tenho como oferecer isso com tal e tal ferramenta, e se eu precisar de outra, a gente vai conseguir, porque na sequência dos nossos bate-papos, a gente vai trabalhar exatamente essas dificuldades reais do atendimento online. Ok? Então, deixa eu achar aqui, porque eu tenho um monte de apresentações para compartilhar. Eu espero que eu consiga fazer isso no nosso tempo disponível. Tá. Beleza. Bom, primeira coisa que eu quero ver com vocês em termos de recursos. Todos os recursos que a gente vai usar para fazer o atendimento online são recursos que estão disponíveis para vocês, tá? Em raríssimas ocasiões, eu vou ou sugerir ou dizer que dá para se experimentar alguma coisa que não esteja realmente disponível. Tipo, sei lá, eu vai ter que comprar não sei o que tu não compraria para usar no dia a dia por conta disso, tá? Mas, via de regra, a única coisa que dificulta uma entrega de um atendimento online é a crença de que não vai ser bom, a crença de que não sabe. Aquelas pessoas que têm maiores dificuldades com o mundo digital são as pessoas que vão ter maiores dificuldades com o atendimento online.
Então, o primeiro passo para um bom atendimento online é ser tech savvy, né? Como é que eu digo isso em português? Manjar do mundo digital. E não é nem... Por exemplo, eu não sou expert e eu não sei nem usar, gente. Vocês já viram nas minhas aulas o fiasco que é. Eu não sei nem usar Photoshop. Não sei usar Photoshop. Se vocês têm habilidade com Photoshop, vocês estão anos-luz à minha frente em termos de qualidade final de entrega visual para cliente de vocês. Agora pensem bem, se sem Photoshop eu consigo entregar e a cliente está feliz e entendeu, imagina se vocês tiverem essa habilidade, onde é que vocês vão chegar. Tá? Então, tudo é possível e criatividade é o mais importante nessa hora. Eu uso PowerPoint, eu uso o documento do Word, eu uso Excel, eu uso WhatsApp, eu uso o Zoom, eu uso YouTube, eu já usei o Vimeo, tá? Parei de usar o Vimeo porque para o meu tipo de uso ele estava ficando caro, eu tinha a plataforma do Vimeo paga, mas se vocês fizerem ela gratuita, talvez resolva, tá? Por gratuito eu tenho usado o YouTube mesmo. Eu uso Paint. Paint é o programinha mais burro da Microsoft. É o mais burro de todos. Quando eu quero, assim, arrasar, eu uso o Paint 3D. Que aí ele permite algumas coisinhas a mais. Eu posso trazer imagens com PNG de fundo transparente, etc e tal, e brincar e fazer alguma coisa um pouco mais bonitinha, tá? Mas, às vezes, esse 3D me confunde mais do que simplesmente fazer no Paint mesmo. Eu já criei imagem dentro do PowerPoint, porque o PowerPoint às vezes permite copiar e colar coisas de uma maneira mais fácil. Criei dentro do PowerPoint, eu dou um print da tela, vou pro Paint, recorto e tá pronto. Então, simplifiquem. Ai, meu Deus do céu, não sei trabalhar com imagem. Também não sei, a gente faz acontecer. Vamos atrás de fazer acontecer. Qual é o problema? O negócio é resolver o problema e trazer resultado. Isso que a gente precisa. Então, vamos tirar todas essas complicações do meio do caminho, todos esses eu não sei fazer, e vamos do tipo, eu vou conseguir, eu vou entregar o resultado. É isso que precisa. E aí, eu de verdade acho, e eu vou convidar vocês no final dessa semana, a quem não fez, a fazer a assinatura para os 14 dias de Hue and Stripe, porque eu acredito que vocês vão se pagar com ela, tá? Se vocês fizerem um serviço para cliente, tá? Mensal de $50, já pagou a plataforma. E ter um serviço de $50 é muito fácil. De repente, tu vai me dizer assim, Alice, eu quero fazer um trabalho mais barato. Beleza, se vender 2 de 25, já pagou. Tá? Então, observe como uma grande possibilidade, porque vai trazer facilidades para vocês. É obrigatório? Não, não é. Mas eu vou mostrar como usa, porque eu acho que pode ajudar vocês. Aí, recursos de apoio. O que são recursos de apoio? É tudo aquilo que não está, na verdade, dentro da casinha do computador e que eu vou precisar extra trazer para o meu trabalho. Gente, eu preciso de uma lâmpada, que eu já falei para vocês sobre a lâmpada ontem na aula de cores. Quem não estava na aula, obviamente, não viu, mas assim, entrei na minha, dentro da minha bio no Instagram, um dos últimos links são os meus favoritos da Amazon. Dentro dos favoritos da Amazon, além de um secador de cabelo maravilhoso que tem na parte lá de beleza, tem na parte de escritório e trabalho, tem as lâmpadas que eu uso, tá? E aí tem essa lâmpada de mesa. E a minha lâmpada de mesa é essa que eu estou usando agora com vocês aqui, tá? Que ela tem a luz fria, que é a mesma luz fria que a gente usa para fazer a análise de cores. Eu mostrei em aula ontem à noite, eu troco ela para quente e eu troco ela para luz intermediária também, mas o que eu uso de verdade é a luz fria, tá? Essa luz que permite que eu tenha o melhor resultado para a análise. Bom, fora isso, eu fiz aqui a lista de alguns sites e aplicativos que eu acho que vale a pena dar uma olhada para fazer a parte de direcionamento de cores. Por quê? Como a gente está trabalhando no mundo digital, eu não consigo dar
um resultado, um direcionamento com base em uma imagem, em uma análise. Então, a gente vai se cercar de todas as possibilidades possíveis e vai testar de formas diferentes para ver o que realmente vai fechar no nosso olho. Quando a gente tiver essa compilação de informações, a gente vai lá, vai escolher as melhores e vai passar para cliente esse resultado de direcionamento de cores. Bom, esse Colorwise é o site, tá? Esse aplicativo Show My Colors eu achei muito bacana. E esse outro site, Color by Design, eu fiz um teste com a minha própria foto para ver qual é que era e fiz com a minha cliente também. E deu um resultado que eu achei que, no comparativo, acabava fechando legal, tá? Não entrou. Bom, então assim, na prática, para estilo, eu agora estou adotando dentro da Hue and Stripe quase tudo. Porque a única coisa que eu não coloco dentro da Hue and Stripe, e mesmo assim eu estou pensando numa forma de colocar a resposta, é a parte do Excel. A única coisa que eu não coloquei lá ainda. Para essa cliente que eu já atendi, de verdade, ela já fez o Excel, passou, tá feito, eu não vou lá fazer tudo de novo para dar para ela esse resultado. Porém, eu estou com uma cliente que eu estou começando agora. E essa minha cliente, eu vou trazer ela para a nossa prática e eu vou mostrar como que eu vou conduzir. Eu vou fazer com vocês usando ela como exemplo, tá? Então, quando ela preencher o Excel, o que eu vou fazer? Eu vou pegar fotos de cada aba do Excel preenchido e vou salvar dentro de uma pasta da Hue and Stripe, que vai ser a análise de estilo dela para ela ter no futuro como lembrança. E eu também vou ter ali tudo salvo. Vou olhar e vou dizer, realmente, ela fez tal pontuação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print da tela, vou salvar aquela imagem, vou fazer o upload para o Hue and Stripe numa pasta que vai ser diagnóstico de estilo. E todas as informações de diagnóstico de estilo vão estar dentro daquela mesma pasta da mesma forma. O questionário inicial... Oi. Desculpa, eu ia te perguntar, eu acho que você ia acabar de falar disso agora. Aquele questionário que a gente usa, você transcreveu para o Hue and Stripe e ela responde lá agora? Yes. Obrigada. Yes. Ele está todo lá, o questionário está lá. E a atividade das fotos, o que ela vai fazer? Ela vai subir uma pasta para dentro do Hue and Stripe com os de jeito nenhum, com essa sou eu e com esse isso me inspira. Vai estar lá dentro. Tudo vai estar lá dentro. Facilita absurdamente. Absurdamente. Tá? A parte de silhueta é fotinho. E aí a gente vai pedir a foto para cliente, que é a cliente que tire uma foto. E aí, gente, tem algumas coisas assim. Tem que ser uma foto toda de preto com roupa de ginástica. Não necessariamente. Ela pode estar com um biquíni. Ela pode estar com um maiô, de preferência monocromático. Por quê? Porque se eu estou olhando numa foto e eu não vou poder desenhar o corpo do morto no espelho... Se eu não vou poder desenhar o corpo do morto no espelho, que ontem isso deu polêmica, mas assim, se eu não vou poder fazer as marcações dela no espelho, e eu não tô, né, quem gosta de fazer medidas, eu não tô na frente dela para fazer medidas, eu tenho que poder visualizar esse corpo. E se ela estiver usando cores diferentes, por exemplo, claras e escuras, vivas e opacas, etc e tal, isso vai dar uma percepção diferente do corpo. Então, independe se é branco, azul, amarelo, roxo, a cor que é, contanto que seja de cima a baixo a mesma cor. Porque o que dá a diferença é quando tu tens, né, uma cor contrastando com a outra, uma diminui e uma aumenta. Mas se as duas estão aumentando, ela vai continuar com o mesmo formato de corpo. Se as duas estão diminuindo, ela vai continuar com o mesmo formato de corpo. Ok? Lice, se não for um biquíni ou um maiô, qual poderia ser a outra roupa de academia? Roupa de academia. Legging, top, um body, alguma roupa justa, né? Alguma coisa bem justa. E monocromático. Que a gente perceba de verdade o corpo dela, né?
Por exemplo, se ela tiver de vestido, a gente não vai ver o corpo Não dá. dela. É. Uhum. Ok. Elice, uma outra pergunta. Em relação à medida de proporção online, como que Chegaremos você lá. faz? Tá. Chegaremos lá. Peraí. Essa é mais chatinha, tá? Mas então, assim, eu vou pegar aquela imagem dela e eu vou simplesmente ver, né, no olho nu, ali bonitinho. Se eu quiser ir lá medir, eu posso pegar uma reguinha para ver se tem diferença de baixo para cima. Só que lembrem que quando eu estou trabalhando com foto, eu tenho que pensar em termos de escala, né? E aí, quando a gente pensa em escala, isso é até bacana, uma sacada que eu estava tendo em relação à questão de escala para estampa. Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar agora de rosto. Que se nós pegarmos, né, não sei se alguém de vocês tem alguma noção de arquitetura, de engenharia, né, e daquelas réguas de escala, que 1 centímetro equivale a 1 metro, que 10 centímetros equivale a 1 quilômetro, sei lá eu. Se a gente pegar isso e a gente for imaginar que, digamos, 10 centímetros são iguais a na tela aqui, na verdade, 10 centímetros vai ser muito mais do que 1 metro. Né? A gente vai talvez ter de repente, a gente vai ter que colocar numa altura de 1 por 1, 1 centímetro por como é que é? A minha altura é 163 centímetros. Então, vai ser 16,3. Tá? A minha altura, o equivalente a 163 centímetros, que é 1,63 m, é 16,3. Então, a gente vai ter que tentar deixar o corpo dela na tela, numa altura equivalente, né, pelo menos parecida com 16,3, para eu ter uma proporção do que é o tamanho dela. Uhum. E aí eu vou ver a questão de quadril, de cintura, de ombro, né, tudo isso para ver a silhueta. Quanto às proporções, as 8 cabeças, é chato, é mais difícil, mas é possível, tá? Talvez a gente não tenha tanta... como é que diz accuracy? Precisão. Precisão, obrigada. Talvez a gente não tenha tanta precisão no número final, mas dá para ter, sim, uma boa ideia. Então, a minha cliente, por exemplo, como é que eu fiz com ela? Eu mandei para ela a folha das 8 cabeças, mostrando as medidas. E aí eu percebi uma coisa que a gente tem que mudar naquela folha, porque tem uma visão de frente e uma de lado, né? Para gente, que a gente sabe que é só para mostrar que tanto faz, né, de frente ou de lado, que a gente só tem que ver onde é que é aquele ponto da medida, faz sentido, mas a minha cliente estava entendendo que ela tinha que fazer 16 medidas. Tá? Então, é melhor a gente deixar uma folha só com as medidas importantes e explicar que é, né, de ponto a ponto, de ponto a ponto, de ponto a ponto. Eu instruí ela, assim, 300 vezes. E eu disse, o ideal é que tu tenhas alguém contigo para segurar a medida, para que tu não te mexa e não tenha aquela coisa de enquanto tu tá te medindo, a medida ir mudando, né? Então, o ideal é a gente instruir que a cliente tenha alguém que faça isso para ela. Melhor ainda é se isso acontecer durante uma sessão de Zoom que a gente está enxergando ela fazer e que tem alguém fazendo nela, a gente diz, tá, um pouquinhozinho para baixo, tá na altura do seio, não tá na altura do seio, tá na altura da cintura, dobra para o lado, marca a cintura, vê se pegou, tá na dobra do quadril. Todas essas instruções a gente pode dar ao vivo. Tá? Então, o ideal é que essa etapa seja feita dentro de um acordo de tu tens alguém disponível que possa te ajudar com as medidas? E ela vai ter que ter a fita métrica. Essa é a única hora dentro da consultoria em que existe uma certa exigência da cliente ter um certo material. Eu tive uma experiência que eu fiz com uma pessoa, dando guia para ela fazer nela mesma. No final, deu um pouquinho de diferença, aí a gente mediu algumas partes que possivelmente seriam essas as diferenças e bateu, deu certo. Com uma outra pessoa, eu fiz a mesma coisa, só que ela já tem menos percepção de, eu tô ficando torta na hora de fazer a medida, então não deu certo. Aí uma amiga dela fez a medida nela e aí deu certo. Então a gente também tem esse fator. Maravilha, isso mesmo. Aí é bem por aí.
A questão do rosto, por exemplo, uma coisa que no rosto fica mais difícil a percepção é textura. Se a pessoa tem pouca textura, ela vai passar praticamente como sem que a gente perceba, porque é difícil numa foto tu perceber. Por exemplo, vocês não veem tanto por foto as minhas linhas da testa, isso é algo que pessoalmente a gente vai ver, né? Já a parte de estampa no rosto, a gente vê tranquilamente, é muito fácil, tá? Então, a minha sugestão é que a gente converse com a cliente e pergunte se existe alguma coisa em termos de textura no rosto que a incomoda. Se ela disser que sim, pergunta aonde, pede uma foto mais próxima do rosto para a gente ver se aquilo chega a ser importante, que a gente vai ter que contemplar na hora da escolha de tecidos ou não. Via de regra, eu não acho que isso vá fazer uma grande diferença. Eu acho que a textura vai chamar a atenção quando ela é mais importante e de verdade aparece, inclusive, em foto. Se não, não é algo que eu me preocuparia de, ai meu Deus do céu, eu não consegui ver textura, tá? Mas uma coisa muito legal de brincar com o rosto é justamente a escala de estampas, né? A escala de estampas é muito legal. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu fiz uma atividade que eu expliquei para minha cliente, gravei o vídeo, ela amou e ficou super fácil. Eu vou te dizer que é até mais fácil de fazer do que presencial. Cores. Bom, eu uso o aplicativo, eu uso o site, eu uso o Paint no computador e eu coloco a foto da cliente com a iluminação aqui. A questão da foto da cliente talvez seja a parte mais importante para a gente ter um resultado mais próximo da realidade. A gente vai ter que ensinar a cliente a fazer essa foto. E ensinar a cliente de verdade. A minha cliente fez mais de uma vez a foto até que eu disse, beleza, agora ficou boa. Tá? Então, assim, foto na luz do dia. De preferência na rua, tá? Pode ser com a cara para fora na janela, claro que pode, né? Sem maquiagem nenhuma. Lavou o rosto com água e sabão, tirou tudo, não tem maquiagem nenhuma, porque assim, se na nossa análise presencial a maquiagem já atrapalha, quando a gente vai trabalhar com foto, é crucial que a pele esteja nua e crua, tá? A gente precisa ter acesso a tudo. E cabelo preso. Cabelo preso. Isso é importantíssimo, tá? Eu peço mais fotos, porque a cliente vai sempre pegar com o rosto torto, não sei o quê. Tem que estar de frente, retinha aqui. De preferência que seja isso aqui, ó, aparecendo a partir de acima do peito, para que a gente tenha um pouquinho de percepção Colo. Do colo, do pescoço, né, e o rosto todo, tá? O cabelo, ele não precisa aparecer, porque o que a gente vai trabalhar é a pele. Então, eu sempre peço que as minhas fotos venham assim. Sem óculos, pelo amor de Deus. Sem óculos, sempre. E você orienta, sei lá, a pessoa tá de top, alguma coisa que não tenha nada de blusa interferindo? De cores? Não, sabe por quê? Porque quando tu vai brincar com as cores, tu vai cobrir isso tudo. Ah. Não tem problema, tá? Não vai alterar. E às vezes, e uma coisa que eu faço sempre, que eu acho que auxilia todo o processo também, é que a partir do momento que a minha cliente fecha o pacote comigo, eu peço que ela me mande todos os dias foto de tudo que ela estiver vestindo. E ali... Quando a pessoa não manda. Eu sempre digo, olha só, quando eu te peço alguma coisa é para facilitar e ter um melhor resultado para a tua consultoria. Se tu não mandares as informações, eu não tenho como te dar um retorno de qualidade como tu esperas. Então, é uma parceria. Tem informações que se não vierem de ti, eu não consigo te entregar resultado. E elas mandam. A minha cliente, te dizendo, gente, a pasta da minha cliente eu não consigo nem abrir, mas o Telegram, eu parei de baixar as fotos do Telegram dela. Agora com o Human Stripe ficou tão bobo que ela sobe direto para lá, não vai pro meu telefone, não vai pro computador nem nada, tá direto lá. Então, assim, até isso eu fiquei feliz, assim, ufa, não tenho mais me preocupar com ficar salvando foto da cliente, tá tudo lá. Bom, dentro da oferta do pacote de vocês, a minha sugestão é que, principalmente no online, as cores sejam de verdade o último serviço que vocês vão conversar com a cliente a respeito. Por quê?
Porque vocês vão ter um encontro online com ela para falar de estilo, vocês vão ter outro para falar de silhueta e rosto, vocês vão ter recebido as fotos para falar de silhueta, as fotos para falar do rosto. E tudo isso é informação que vocês estão somando e observando ela em momentos diferentes e ainda mais nas outras fotos, para quando chegar na hora de cores, vocês já terem um direcionamento maior. Então, falar sobre cores não é pegar uma foto e dar uma resposta sobre aquela foto. Vocês vão usar uma foto para exemplificar para ela. Mas o que está trazendo informações para vocês criarem essa diretriz é o conjunto de tudo que vocês estão conversando com ela nesse período todo. Vocês estão sempre atentas ao que ela está vestindo, a como ela comunica, a personalidade dela, e vão sempre lembrar dos objetivos para selecionar as cores. Quando as pessoas não... Porque tem muitos consultores de imagem que não trabalham com análise de cores. O que eles fazem? Eles passam informação de acordo com contraste, intensidade, opacidade, objetivos. Não é? É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Sem detrimento nenhum de qualidade. Porque de verdade, gente, as pessoas estão supervalorizando a análise de cores. Estão supervalorizando. O que as pessoas têm que fazer é aprender a usar cor. E para elas aprenderem a usar cor, elas têm que ter permissão para, inclusive, usar cores que não funcionam e saber que aquela cor está trazendo uma reação para ela que não é a mais positiva. Então, mesmo que a gente entregue uma paleta de cores para cliente, sério, qual é a cliente que nunca burla? Qual é a cliente que vai lá e usa só as cores da paleta dela? Não é assim. A gente não faz isso. A gente usa cores que não são as nossas. Então, que autoridade é essa de dizer que a nossa cliente só pode usar as cores que funcionam, blá, 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 blá. Aliás, Mari, eu adoro esse verde em ti. Fica muito bom o contraste. Muito bom. Então, relaxem com relação à cor. E o que é mais importante em relação a isso é, deem para cliente expectativas corretas. O maior problema com relação ao atendimento de cor é prometer e não entregar. Por isso, se a cliente perguntar, tu vai dizer qual é a minha estação? Não. No meu atendimento online, porque eu prezo muito a qualidade do meu trabalho, eu não vou te dar uma estação. Eu vou te dar qualidades de cores e cores que tenham os mesmos objetivos e personalidade do que tu precisa. E vai atender a tua proposta. Mas eu quero saber qual é a minha estação. Bom, se tu quer saber qual é a tua estação, eu te aconselho esperar para fazer análise de cores presencial no momento que for possível para ti. E aí, se isso não é em meio à pandemia, se isso é um momento em que as pessoas podem se ver e essa pessoa te encontrou online, vocês têm todas as colegas aí para entrar em contato e dizer, olha só, estou com uma cliente em tal cidade e ela quer fazer análise de cores. Ela já fez estilo comigo, ela já fez isso, os objetivos dela são esses. Tu pode, por favor, fazer uma análise contemplando essas informações? Tu vai lá, passa para tua colega, a colega faz a análise de cores dela, te devolve a informação e aí, obviamente, como tu é uma consultora que já pensou muito sobre as cores antes, tu vai perceber se realmente aquilo é o que tu imaginava, senão tu vai conversar com a tua colega consultora e vai entregar. Beleza, então foi essa a paleta dela, então a partir de agora, todas as minhas informações que eu te passei sobre cores, tu vai somar a informação da tua paleta e pronto. Mas não se coloquem na saia justa de dar uma determinada estação num atendimento online. Atendimento online para cores é diretrizes, é direcionamento de cores que a gente oferece. E não uma categoria fechada de um grupo de cores específico. Deu para entender isso? Eu até comentei na aula da formação que essa minha cliente online, eu acredito que eu tenha chegado muito próximo da real coloração dela, mesmo tendo feito online, porque eu tive muita informação, muitas fotos que ela me mandou, e eu testei tecidos de formas bem diferentes. Vejam só, quando eu vi que estava realmente muito difícil de eu chegar a um diagnóstico de quais seriam as melhores cores, eu lembrei daquilo que eu sempre digo. Se está muito difícil,
volta no verão e vê se não é por lá. E bingo. Quando eu abri a mente, porque eu estava tentando fechar ela ou em primavera ou inverno, quando eu abri a mente para o verão, eu disse, opa! E aí, além de eu acertar em termos de coloração, que para ela tá bacana, ela ainda se sentiu muito feliz com as cores que recebeu. Eu, em nenhum momento, falei para ela que ela é verão. Ela não faz ideia de que, na minha cabeça, muito provavelmente, ela venha a ser. Mas ela tá feliz, ela recebeu as cores e tá tudo funcionando bem. Depois eu vou mostrar como é que eu fiz essa entrega. E eu uso os tecidos, gurias, assim, como eu coloco a melhor foto possível. Depois eu posso mostrar para vocês qual foi a foto dela que eu usei. Porque daí, assim, quando o cliente te manda fotos erradas, tu consegue perceber qual é a melhor foto. Se tu só tem uma foto para comparar, tu não tem aquela percepção de que aquela foto pode não ser a boa. Agora, se ela manda uma e ela manda outra, daí tu vai ver que aqui ela tá amarelada, lá ela tá não sei o que, rosada, lá ela tá não sei o que. E aí daqui a pouco vem uma foto que tu diz, opa, peraí, isso aqui tá parecendo um rosto de verdade. Aí aquela é a foto que tu vai usar. Então, pedir fotos além de uma, duas, três é muito bom para a gente ter essa opção de escolher a foto que a gente vai fazer o diagnóstico de direcionamento de cores, tá? Análise de closet a gente pode fazer através de uma videoconferência. Estou aqui com vocês, vamos lá. Então, abre o teu guarda-roupa. A gente vai trabalhar com as roupas de trabalho, beleza. Dias antes, a cliente vai ter que ter selecionado todas as roupas que ela deseja que a gente dê feedback. Ela vai fazer lá um número X de peças e ela vai ter que provar na nossa frente tudo e a gente vai ver. E aí ela vai provar como ela usa e a gente vai dizer, olha, isso aqui tá bacana, mas tu tem alguma peça de tal cor que possa, de repente, jogar ali e contrastar? Se a gente mudar, tu tem acessório, tu faz isso, tu vai dando pelas possibilidades e ela vai procurando no guarda-roupa dela, trazendo e provando. Se ela não tem algo que a gente percebe que é muito importante, listinha de compras e a gente já vai pensar na sequência no personal shopping, tá? A minha sugestão para closet, eu até posso mostrar para vocês como é que eu ofereci o pacote da minha cliente para vocês verem. Tá? Quando a gente terminar Lice, só uma dúvida. Desculpa, a análise de closet também é com o closet clearing? Vem com montagem. Eu não entendi como que seria esse serviço aí que você citou, se vem já. É que o closet, na verdade, tu vai fazer os serviços que tu deseja dentro do closet. Eu não faço, por exemplo, a questão de montar looks, eu monto, no sentido de que eu digo, experimenta tal peça, troca essa, faz aquilo, etc e tal, tá? E se alguma peça não funciona, eu vou dizer, olha, essa aí realmente é melhor a gente dar uma pensada, deixa ela de lado, de repente é uma peça que não vale a pena a gente manter no guarda-roupa. Mas tu pode desenhar o teu trabalho dentro do closet com as ferramentas que tu deseja, com as informações que tu queres passar. E é isso que vai fazer o teu serviço de closet ser diferente do meu, ser diferente do da Flávia, ser diferente da Andrea e assim por diante. Então, pode ser por videoconferência e pode ser por videoconferência dentro da Hue and Stripe. Porque daí todas as fotos que ela tem, ela vai subir para a plataforma e aí depois ela pode te contratar para montar os looks com as peças que ela tem e as peças que ela comprou. E as compras, eu posso simplesmente mandar links online para ela, tá? Manda lá, né, uma planilhazinha bonitinha, sei lá, camisa branca, papapá, 3, 4 opções, sapato preto, papapá, 3, 4 opções, para ela ter as possibilidades de compra. Ou, dentro da própria Hue and Stripe, já vai lá e é bem mais fácil de trazer esse resultado. Tá? Aqui, gurias, eu estou falando mais rapidamente, só para alertar vocês de possibilidades, mas tudo isso, a prática de cada uma dessas, a gente vai ver nos nossos encontros da mentoria, realmente pondo isso em prática, tá? O que eu quero agora é que vocês sejam capazes de pensar nos serviços, porque vocês vão ter que oferecer para os clientes de vocês. Então tá, mas como, né? Como que eu vou fazer tudo isso então? Aí agora eu queria de verdade poder botar vocês dentro do meu computador para mostrar tudo que eu faço aqui e como que eu faço. E é mais ou menos isso que eu vou fazer. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver. Vamos... Tá, vou mostrar para vocês a pasta
da minha cliente atual. Eu acho que eu cheguei a compartilhar com vocês essa questão de cor na aula, né? Que eu tinha feito isso aqui. Na aula da formação, me refiro. Bom, a pasta da minha cliente, tá? Da cliente atual, tá aqui. Com todas as fotos que ela me mandou. Quer dizer, todas as que ela me mandou, não. Todas as que eu salvei aqui, né? Porque depois tem as que estão lá no Rio Stripe e tem várias que ainda estão no meu telefone. E aí, eu falei para vocês que a minha habilidade com Photoshop é zero, é nula. Vocês já viram isso nas apresentações da formação e viram que não impede aprendizado. Eu não ser boa no Photoshop não fez com que vocês entendessem mais ou menos sobre as teorias. Vejam o que a pobre coitada da minha cliente teve que receber. Vocês estão vendo a imagem da foto ou eu tenho que compartilhar novamente? Acho que você Não tô tem que vendo. compartilhar, tá pequenininho. Então tá. E é o seguinte, ó. Quem ri vai ser reprovada. Agora era para vocês rirem, tá? Agora era para rir. Bom, o que eu tenho aqui? Essa foto, na verdade, ela tava com uma blusa super fechadinha aqui, com decote mínimo, sufocando ela e deixando... O decote era mais curto e mais estreito do que o rosto dela. Eu queria que ela percebesse a importância de aplicar o ponto de equilíbrio no decote. Eu recortei pedaço da pele dela, do pescoço ali, com o decote. Fui replicando no Paint e aumentando para abrir o decote dela e fui colando uma em cima da outra, uma em cima da outra, para ela ter essa ideia, essa percepção. Óbvio que isso aqui, como é que eu apresentei para ela? No Zoom, onde eu expliquei o que eu estava fazendo, onde eu peguei o meu decote, fui ali e mostrei, olha só, quando ele está fechado, como a gente fica sufocada, olha só, quando ele abre, como fica mais espaçoso para o teu rosto. E aí, a partir da explicação que a gente dá, a cliente entende o que aquela imagem Frankenstein quer dizer. E eu tenho certeza que vocês vão fazer a imagem muito melhor do que eu. Bom, eu criei para ela várias apresentações, tá? Eu tenho que, peraí que aqui antes eu vou ter que abrir. Ah, não, já tá aberto. Cadê? E que ela vai te mandando foto todo dia, você vai dando feedback para ela? Durante a consultoria, sim. Agora ela já está me mandando bem menos foto. Mas eu acho que até o que a Flávia perguntou é um pouco do que eu estou pensando. Você dá um feedback diário ou você acumula algumas fotos para algumas informações, sei lá, cada semana você dá um feedback geral da evolução dela ou para algumas correções no que ela está vestindo? Vocês sabem que eu sou meio... eu dou informação, né? Eu dou informação. Então, assim, tudo depende da foto. Eu vou olhar para aquela foto e eu vou ver se a foto é uma foto importante, é uma foto que, se eu não der para ela esse feedback, eu estou causando algum dano imediato, ela pode esperar, tá? Normalmente, eu até... Vou dar uma olhadinha aqui. Normalmente, ela manda e... Uma coisa que eu tenho que cuidar muito com as clientes, inclusive com as minhas alunas, é que eu sou tão imediata em dar resposta que quando eu demoro um pouco as pessoas ficam como assim? E gera uma ansiedade e uma cobrança da parte da cliente. Então, eu sugiro que vocês tenham, por exemplo, um determinado horário do dia para dar respostas para a cliente. Foi o que eu fiz com ela, tá? O que eu fiz? Eu peguei todos os dias... Pela manhã, eu respondia todas as mensagens que ela tinha me mandado durante o dia anterior. Então, dentro do meu bate-papo com ela aqui, ela, por exemplo, no final de semana, ela me mandou não sei quantas fotos no final de semana. Gente, final de semana eu não estou trabalhando. Aí eu mandei uma mensagem para ela dizendo, nossa, quanta foto legal. Eu estou no final de semana com a minha família, então a partir de segunda eu te dou feedback. Ponto. Teve fotos que eu olhei, entendi o que eu precisava ensinar para ela, fui lá e fiz a apresentação. Eu vou mostrar para vocês as apresentações que eu fiz. Tá? Isso tudo eu vou mostrar agora.
As apresentações são para você ir direcionando durante as reuniões com ela, os encontros via Zoom. Sim. No primeiro encontro, então, você tem alguma tabelinha? Tipo, no primeiro encontro eu falo sobre isso, no segundo encontro eu falo sobre aquilo. É de acordo com a sequência de atendimento. Eu começo falando por estilo, depois eu vou para biótipo e rosto e depois eu vou para cores. É na sequência do que eu peço para ela, é bem a mesma. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o como eu apresentei para ela. Ah, aqui. Tá, agora apareceu. Não estava aparecendo aqui, ó. De cores. O como eu apresentei para ela cores. E aí vocês vão ver aqui, de certa forma, eu fiz uma adaptação de um material que vocês podem conhecer, tá? Eu não vou entrar no mérito da explicação para vocês aqui, mas eu vou mostrar o que ela viu, tá? Eu fiz isso aqui, não foi ao vivo. Isso aqui eu gravei anterior, mandei para ela, ela assistiu e ela veio para o nosso encontro de Zoom com essas informações para fazer perguntas. Conhecem essa metodologia? Então, assim, mesma aplicação. Eu expliquei o que é. E ainda tem a nossa frasezinha, uma frasezinha que eu mantive aqui. Expliquei sobre cores, né? Expliquei como é que a cor é formada, expliquei por que o preto não é cor, porque ele é sombra. Falei das características, né? Quais são os elementos importantes em termos de cor. Expliquei o que são cores primárias, secundárias e terciárias. Não entrei no mérito de coordenação de cores, porque isso vai depender de personalidade para personalidade e eu prefiro ensinar ela a quebrar paradigmas dentro do mundo dela. Eu não quero que ela use cores quentes com cores frias, por exemplo. Então, se eu ensinar esse tipo de coordenação, eu posso estar atrapalhando ela. Eu sou muito criteriosa nessa hora. E também eu vejo qual é o perfil da cliente, às vezes, tá? Trabalhei a parte de contraste com ela. Mostrei uma foto boa. E aqui, gurias, vai a dica mais importante. Que foto eu vou usar para explicar para a cliente o contraste dela quando eu tenho que mostrar essas nuances de preto e branco? Que tipo de foto eu preciso ter? Uma foto em preto e branco? Foto natural, ela sem maquiagem, na luz do dia. Não é uma foto preto e branco. É uma se você não tem que tirar a saturação. É uma foto em escala de cinza. É aquela foto em grayscale, escala de cinza. Por quê? Foto preto e branco tem preto e tem branco. Ela vai maximizar os opostos, ela vai maximizar o preto, maximizar o branco. A escala de cinza vai dar a graduação da cor. Então, para eu poder mostrar para a cliente, eu vou usar a escala de cinza. Isso é uma das coisas mais importantes. Ela te manda a foto normal e tu transforma no teu celular. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar também. Mas aí, como que é? Porque se você entra aqui, por exemplo, essa foto, se eu quiser alterar, eu tenho Silvertone. Seria o equivalente ao grayscale? Pode. Tem iPhone o teu? Então, no meu é grayscale que chama. Eu não sei. No Canva chama grayscale também. Eu não sei se é. Então, assim, de repente usar o Canva é uma boa. Já que tem o Canva como uma opção que funciona para todo mundo, de repente é uma boa ir por lá. Eu nunca usei o Silver, então eu não sei te dizer. Pode ser que seja a mesma coisa e pode ser que não seja. Eu acho que não é. Fica meio amarelado esse negócio. Porque o que eu tava fazendo até então, porque assim, a foto, para ver o contraste, a gente tá teoricamente tirando a saturação das cores, certo? Então, eu tirava a saturação toda
pelo iPhone, onde está em saturação, eu tirava toda a saturação e me dá essa impressão de escala de cinza. Nunca fiz dessa forma. Eu teria que fazer aqui, dar uma olhada e comparar para te dizer a resposta com certeza, tá? Até porque são aplicativos diferentes, né? E quando tu mexe em saturação, o resultado final do tirar a saturação pode ser diferente de um para o outro. Mas eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui para ver. Tá, obrigada. Onde é que tá? Isso aí foi no ajuste de foto mesmo que tu colocou? O seu também é iPhone, né? Não. Ah, então, eu vou em editar, daí é onde eu arrumo brilho, iluminação, sombra, tem que vai dizer saturação. Aí eu vou lá e zero a saturação. Tá, entendi. Porque daí sim me dá essa escala de gray. Os outros, ele dá uma amarelada na foto. Tô comparando aqui, vou salvar e vou comparar com uma que eu vou colocar o gray, tá? Só que eu peguei uma foto minha horrorosa, gente. Tô até com pena de mim, uma paciência. Foi a primeira que eu vi, eu não fiquei procurando foto não, então vambora. Então... Deu diferença. Deu bastante diferença. Eu vou mandar para vocês ali no Telegram para todo mundo ver agora. Vou botar com a original. E menina, sabe da onde que eu tirei isso de fazer assim? Do estúdio Imagine. Que foi o que eles estavam ensinando a achar. Estou escrevendo para vocês aqui. A da esquerda é foto em escala de cinza. No meio, tirando saturação. E a direita, a original. Deem uma olhada aí. Dá muita diferença. Claro, A escala de cinza fica bem mais claro as diferenças entre as tonalidades. É, né? Porque assim, eu não me enxergo na foto do meio. E não é nem o seu contraste, né? Não, eu achei tudo muito igual. Uhum. Ficou tudo cinza, Exato. de cima a baixo. Police, no meu celular não tem essa grayscale, tem mono e Noir. Então experimenta fazer dentro do Canva. Aproveita e faz dentro do Canva. É besta, não sabia que tava assim, não. Só tem mono e Noir. Qual que é o do teu aí que tá certo, que eu não entendi direito? É o primeiro, né? É o da esquerda, exato. A escala de cinza. E aí, como é que eu mostro? Oi. Desculpa, eu interrompi alguém, desculpa. Não, eu que ia dizer, porque daí eu vou mostrar para minha cliente assim, ó. Olha o que eu faço com ela. Para ela perceber que a cor mais escura dela não é o mais escuro, que a sobrancelha tá mais ali intermediária, né? Para ela ter uma percepção de cores e contraste, eu mostro para ela aqui. Então, assim, é muito simples, gente. Isso aqui é muito simples de fazer. Muito simples. Aí eu apresentei para ela. Oi.
Desculpa. Sua pergunta, você falou que tem isso no Canva, mas... A Flavinha que falou, eu não via. Ah, tá. É um dos settings deles? Não sei, eu não olhei. Quando você adiciona uma foto, você vai em ciminha, em um efeito. Ai, deixa eu ver se é o nome efeito. Peraí, eu te falo agora. Obrigada, Flavinha. Eu tenho o Canva aqui, mas eu sempre edito a foto direto a partir dali, porque eu tenho essa opção, né? Então nem... Ó, tô abrindo aqui um... Quando você clica na foto, filtro. Filtro, você clica na foto, aí em cima tem efeito, filtro, ajuste, crop, flip. E aí você vai em filtro, e se você descer, tá lá o grayscale, tá bem no final. Achei. Eu Obrigada. também vi. Eu vou mandar aqui no grupo, print. Tem mesmo lá. Boa, então tá. Tranquilo. Obrigada. Aí eu mostrei para ela que dentro de uma escala, né, de intensidade, aonde mais ou menos ela estava, que isso aqui já está levando tudo para o raciocínio de como é que eu vou dar para ela o direcionamento de cores, né? Eu estou só levando ela a pensar. Ah, beleza, tô vendo ali o teu. Aí eu expliquei o que eram cores, né? Claras, médias e profundas. Estou dizendo para ela que ela vai ficar mais entre as claras e as médias, que as profundas ficaram muito pesadas quando eu testei nela. Aí eu explico como é que ela pode trabalhar contraste nela, que o claro mais claro, né, não precisa ser o mais claro de todos, e que o escuro mais escuro não é o preto. Que as cores dela, quando ela vai contrastar uma com mais luminosidade, uma com menos luminosidade, que não é, ela não está nos mais opostos dos extremos. Aí eu mostrei na roda de cores aonde que ela estava. Isso aqui que foi o que eu achei que ficou mais bacana para ela entender, gurias. Ela olhou a roda de cores, como é que ela funciona, das cores mais claras às cores mais profundas, e eu isolei e deixei para ela as cores mais médias. Então, ela conseguiu ter uma percepção da escala de cores e de onde ela se encontra. Ops, peraí, fui para o lado errado. Aí, eu comecei a trabalhar as cores com ela. Essa foi a melhor foto que ela me mandou. Foi a que eu vi mais imperfeições, eu vi os pontinhos da pele dela, deu para ver o rosado, deu para ver onde ela era mais branquinha, onde ela era mais amarelada. Foi com essa foto que eu trabalhei o tempo todo. E aí, de vez em quando, eu pegava outra foto para testar e ver, será realmente que essa foto é melhor? Eu ia lá e dizia, bingo, essa foto é melhor mesmo. Então, eu segui trabalhando com ela. Apresentei isso aqui para ela. Para quem sabe, isso aqui é um dos verões, não é nem o verão, é um dos verões da Ferial. Só que eu apresentei isso. Num primeiro momento, para ela, eu mandei, o que tu acha dessas cores? Ai, que lindas e tal, mas tem tão pouquinhas. E aí eu me toquei, óbvio, ela quer mais. Aí o que eu fiz? Mandei mais cores para ela. Mais uma vez, sem falar o nome de qualquer estação. Mandei para ela Hã? Mas quando ela viu ali Light Summer, ela não se ligou? Que seria uma estação? Se ela se ligou, não falou nada. Até assim, agora que eu vi que eu não tirei aquilo ali, tá? Porque era para eu ter tirado. Eu não tinha visto que eu não tinha tirado. Então, provavelmente, ela também não percebeu. Porque eu tinha certeza que eu tinha tirado do lado esquerdo, eu tirei. E assim, eu apresentei cores para ela. Aí a gente foi para uma sessão de Zoom, onde a gente tirou todas as dúvidas possíveis e ela entendeu que ela precisava de cores. Lembrem que essa foi a cliente que queria só cores e eu vendi para ela o pacote todo. Então, eu fiz questão de fazer uma apresentação mais formal de cores para ela, porque era o que ela tinha maior curiosidade. Tá? Lice, Yes. essa apresentação que você faz no PowerPoint, quando você vai gravar a tua voz e fazer essa apresentação animada, é o PowerPoint que faz isso? Ou existe algum programinha que você usa que possa dar uma dica pra gente para gravar no teu Duas computador? coisas que eu usei, tá? Eu usei duas formas diferentes para testar. Se você... Bom, essas minhas apresentações, uma teve 15 minutos e a outra teve 12 minutos. Então, se tu tem uma conta gratuita no Zoom e se ela permite que tu grave
tu faz uma sessão de Zoom sozinha, tu e tu mesma, salva a gravação, baixa pro YouTube e manda para ela o link. Ótimo. Tá? É isso que, gurias, aí é que tá a questão. Vocês viram que não tem? É só uma questão da gente pensar em qual ferramenta usar em qual momento. Eu tenho uma ferramenta de gravação de tela. Aonde está a diferença? Quando tu faz uma gravação com o Zoom, tu tem que botar lá para não aparecer o vídeo e tal, papapá, daí fica só a tela. Quando eu faço uma gravação de tela, eu posso configurar, é Movave que eu uso, tá? Eu posso configurar só um pedaço da minha tela para ser gravada, e aí eu posso ter do lado alguma outra coisa que pode ser, por exemplo, para mim, o lembrete do que eu vou falar. Todo o meu texto pode estar ali do lado, caso eu queira. Então, tem essas duas possibilidades de ferramenta. Tá? Mas o Zoom cumpriu o papel super bem. Super bem. Então, Lícia, essa apresentação você não fez ao vivo com ela? Não. Eu fiz a apresentação, mandei para ela pelo Telegram, e ela assistiu, e quando a gente foi conversar, ela já tinha visto aquilo tudo. Ah, tá. Mas vocês conversaram sobre cores posteriormente. E ela pode ver várias vezes. Sim. Bom, fica né? salvo, né? Sim. Muito legal. Eu fiquei impressionada com a qualidade, tipo, a excelência mesmo do trabalho, né? Uma coisa é a gente conversar de cores, outra é a pessoa ter isso. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas esperam muito ter a cartela física quando fala que vai fazer uma análise de cores. E dessa forma, elas estão ganhando, estão ganhando não, né? Elas estão pagando e estão recebendo essa mesma qualidade, se não mais. Achei impressionante. É isso que eu falei. Lembra quando eu falei no começo? Porque tem uma questão que é um fator chamado tempo, gente. Eu tenho tempo de fazer isso aqui e mandar para ela. E sério, eu demorei 12 minutos para fazer a gravação. 12 minutos. Me digam se depois disso precisa fazer dossiê. E outra coisa, Alice, uma coisa que eu bati a minha cabeça, sabe? Que eu ficava pensando assim, porque cada sessão com a cliente online, eu fico, sei lá, 2 horas explicando sempre a mesma coisa. Daí eu fico imaginando, quando eu tiver, sei lá, 5 clientes, enfim, eu vou ter que falar sempre a mesma coisa, tipo, do começo ao fim a mesma explicação, sendo que dá para pelo menos um pedacinho você já instruir ela, para que depois ela venha com as dúvidas e você direcionar ela. Então, achei isso a grande questão é que quando tu vai fazer algum vídeo pré-gravado, tu não vai conseguir fazer ele customizado para ela. O meu vídeo, se vocês forem ouvir a conversa, eu estou conversando com ela. Estou conversando com ela, estou falando o nome dela, estou explicando as situações de acordo com tudo que ela me passou antes, tá? Porém, tu pode sim ter vídeos introdutórios sobre cada assunto, falando poder da cor, para que serve, como gerenciar a autoridade com cor, mais claras, mais escuras, que são as coisas que funcionam para todo mundo. Sobre formas, tu pode ter um vídeo pronto falando sobre formas curvas, formas retas, sobre escala, sobre isso, toda a explicação geral, e aí depois tu faz o dela e manda o específico dela. Falando, por exemplo, sobre escala, eu me apaixonei pelo que eu fiz. Vocês vão ver que essa apresentação ela ficou mais simples visualmente, mas eu não queria que ela tivesse muita informação. Eu queria que ela realmente fosse bem objetiva. Que é sobre escala. Cadê? Tá. Como entender, né, o tamanho da escala certa de acordo com a proporção. Lembra, né? Do terreno versus construção. Então, eu apresentei para ela, trabalhei com redondo, reto, uma estampa toda confusa, outra estampa confusa, trabalhei com flores, explicando uma por uma. E daí eu dei para ela os melhores resultados, e aí fui explicando tudo. Isso aqui também ela recebeu um vídeo antes. Lice, como é que tu fez para ter essas imagens de estampa, tudo em tamanho diferente? Google, gente, Google. Eu já tinha feito análise de cores dela, estava querendo até testar um pouquinhozinho mais. Peguei, fui lá, busquei cores que eu queria testar, busquei formatos que eu achava que era importante mostrar para ela. E aí, sabe aquela ferramenta de maximizar? Aumenta e diminui, aumenta e diminui. Olha isso aqui.
Uhum. Essa aqui é a mesma estampa. Eu só aumentei a escala e diminuí a escala. Essa é a mesma estampa. Eu só aumentei a escala e diminuí. Tu fez isso no Paint? No Paint, na coisa mais burra de todas. Gente, eu tô muito impressionada, Alice, porque fica muito bem feito. O Mac tem Paint? Ah, se não tem Paint, tem uma outra ferramenta que faz a mesma coisa. Vai, Lice, Andréia, essa é a depois tu dá um mesma cliente finalzinho. Essa é a mesma cliente das cores. Sim. E por que você usou outra foto? Essa é uma foto diferente, né? Porque Daquela outra. eu tô contemplando o cabelo também. Eu Ah, queria tá, contemplar as tá. linhas do cabelo. É, Boa entendi, agora eu pergunta, vi. muito boa Uhum. pergunta. Eu fiquei curiosa e falei, ué, mas não podia ser a mesma foto pra tudo, mas realmente, agora ela tá com o cabelo solto nessa aí. Não, eu Verdade. queria que... Porque tu tem que, na hora que tu trabalhar com escala, com linhas e tal, é importante o cabelo também. Uhum. Gente, eu que nem computador vou conseguir ter uma cliente por mês. Pra fazer tudo isso. Tu aprende, cara, tu aprende. Daí assim, ó, depois que tu faz a primeira, tem muita coisa que é repetição. Muita coisa é repetição. Quando eu fiz com ela o primeiro bate-papo, deixa eu ver se eu vou achar aqui, eu vou ter que abrir o vídeo. Aqui. Que lembra que eu falei, né, que ela tinha me mandado um monte de fotos. Aí eu fiz um outro videozinho para ela e esse aqui foi muito, 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 muito ruim. Muito ruim. Mas ele cumpriu o propósito, tá? Porque eu fui pegando da minha pasta, mostrando para ela e fui filmando a minha tela. Deixa eu mostrar para vocês. Foi o primeiro vídeo que eu compartilhei com ela. Cadê? Que também foi enviado. Cadê? Ué, engraçado, não tá abrindo a possibilidade de eu compartilhar? Deixa eu ver. De novo. Tá, agora tá aqui. E aí, vamos ver. A mesma cliente? É. Nossa. Ué, isso aqui tá. Peraí, não, isso aqui tá aparecendo como foto só um pouquinho, não é isso que eu quero, não. Eu achei que ela tinha o cabelo curto, mas ela tem o cabelo super bonito e com bastante volume. Muito cabelo. Pois é. Muito cabelo, é. Super bonito. Ah, acho que é esse aqui. Peraí, deixa eu ver. Yes. Agora sim, vocês vão ver que esse aqui, eu tava realmente conversando. O que aconteceu? Eu tive o primeiro encontro com ela. E, gente, eu percebi que ela é daquelas que, assim, ela fala demais. Como ela tinha me mandado tanta foto, eu fiquei pensando, meu, para eu dar feedback de todas essas fotos com ela ao vivo, eu vou ficar com a bunda quadrada, não tem condições. Eu vou fazer isso sozinha, eu vou mandar para ela, depois eu converso só sobre as dúvidas. E foi o que eu fiz. Então, o vídeo ficou bem capenga, mas total resultado para ela. Por que toda vez que eu quero abrir vídeo... Compartilhar. Tá. A tela não tá aparecendo aqui. Cadê? Gente, eu não sei por que não tá aparecendo a tela para eu compartilhar. Deixa eu ver aqui. Files. Vou tentar de novo. Deixa eu fechar o arquivo e abrir de novo, ver se... Aqui. Abrir.
Tá, eu vou fazer diferente. And then this is only about your balance point. I want you to remember that the best balance point for you is the one that will be as long as your face is, so the length of your Tá face. aparecendo sua voz aqui, Alice, mas não tá Só aparecendo a o voz. vídeo. É. Tá, então eu vou fazer uma coisa burra, mas pelo menos vocês vão ter uma ideia do que eu quero mostrar. Fazer assim, vocês vão enxergar a tela do meu computador. Então, assim, ó, aqui eu fui mostrando para ela. É pra ter áudio? Não, ou ainda não. Hã? Tá sem áudio, né? Tá sem áudio? Não, eu tava falando. Vocês não estão ouvindo? Não. Sorry. Tá, eu vou... Vamos ver, agora tem que dar. Eu vou continuar a mostrar o meu computador assim como eu tô mostrando. Mas, por exemplo... Aqui, Leather dress. agora tá ouvindo? Okay? Agora foi. This is Agora the sim. Então, olha aqui, isso aqui And foi this a is foto how I would original. suggest you play E aí, a maravilha. with it. Que eu Look at that. tentando tudo de edição de First. foto fiz. What I tried to do here, and I love it that you are wearing a bracelet here, Então, olha só. Eu more similar already. I was instruindo playing, ela. remember, with you having them tucked in your pants. Just have to be. I like the way it fits. We difference in the neck, a little narrower, following your flexible, so it seems to Aqui have vocês to conseguem be ver. kind Olha of aqui o stumbling decote down, do like vestido, from tá? tumbling down from one E aí, olha o que eu side to fiz the pra mostrar other. pra ela como One podia ficar melhor. thing. And you can even play with maybe a heavier Aqui na parte do belt, decote, eu a little só bit wider. It doesn't have to reproduzir be a cor do heavy, just a vestido. little. This is not the best. I would recommend that you would then, if you want to minimize, and this is actually already, remember? So what I did here was, because of the eu deeper mostrei color aqui o brinco, of your mostrei o leg, verso de okay, be that acessório, because of you're wearing eu tights or inseri pantyhose, anel na whatever, mão dela, that doesn't matter. eu botei cor That na looks meia, better already. aqui. I added a silver one you showed me with blue we can because it's a little that. So you can it's much better. I like it. Oh yeah, this is nice to play it with. Let me get. It will not show. This is nice to play it with. Let me get the original image, which is. With the image here for you to see the difference. And of course, I'm not that good at editing images, but I believe you can get the picture. In which of those are you better prepared, like more Vocês podem important? ver, gurias, que de verdade. I would eu não say entendo and de um earrings and fãs bringing more fun. de aplicativo. With this dress, I do not Já recommend. é possível Okay, so entregar this, resultado. however, making you have worn with it, I would Então, aqui, eu nice. I tava think trazendo with aqui um feedback solid em fabric. relação ao vestido que eu achei Yeah, muito we'll have bonito. this one. I like it. It's the blouse. If it because they were more Aqui eu mostrei a similar, diferença do right? I contraste, also added como ela teria que estar bangles, usando, meia, and etc e tal. all appearance will be light, no problems. E aqui foi But I will still have to finish with Anyway. Então, deu para ver que só o que a gente precisa é de criatividade. Criatividade. Não tem nada que a gente não possa apresentar para cliente. Tem aquilo que a gente ainda não descobriu a forma de apresentar. Só isso. E você fez isso mais uma vez usando o Zoom? Você fez o PowerPoint? Não, e depois esse foi o que eu fiz filmando a tela. Por quê? Por que que eu não... Muito boa pergunta. Por que que eu não usei o Zoom para esse?
por causa desse problema que toda vez que tu vai abrir um novo, tu tem que compartilhar de novo a tela. Então ficava tipo, eu comecei a fazer pelo Zoom. E aí eu abria, e aí eu tinha que fechar o compartilhamento de tela, abrir o outro, voltar, e isso estava me tomando um tempo incrível. E estava muito ruim a gravação. Aí eu fui lá para o gravador da tela do computador, eu peguei o Movavi e aí eu selecionei só o pedaço da tela que eu queria que ele filmasse, que era né, o pedaço que eu estava mostrando todas as roupas que estavam dentro da minha pasta. Se eu já tivesse assinado Human Stripe nessa época, teria sido muito mais fácil. Tá? Eu ia editar as fotos, eu ia subir uma pasta com as fotos editadas, ficaria muito mais fácil. Hoje eu já vou fazer diferente para as próximas clientes, tá? Mas eu usei o gravador de tela por conta disso. Dá para fazer uma apresentação de PowerPoint só com as fotos editadas e aí usar o Zoom. Dá, mas de verdade, cara, era muita foto, era muito trabalho. Eu disse não. Não, para esse vai ser assim, porque eu não estava apresentando para ela a novidade, a partir de agora vai ser assim. Eu estava mostrando para ela como que ela tinha que aprender em cima das imagens que ela tinha me mandado, entendeu? Uhum. Então, eu entreguei para ela o resultado, porque se eu fosse falar aquilo ali que eu falei para ela, eu demorei acho que 18 minutos tem aquele vídeo. Sério, gente. Teria sido no mínimo 3, 4 horas. Nossa. E quando eu faço os meus pacotes, eu não digo para cliente, tu vai ter tantas horas comigo. Eu digo para ela, vou te entregar resultado. Vou te entregar o resultado. Então, se eu entreguei o resultado com isso, ufa, eu prefiro fazer isso do que ficar 3 horas falando com ela e tendo que ficar no vai e vem. E ainda depois disso, então, foram esses 18 minutos de vídeo e 1h30 de sessão com ela. Pô, eu economizei pelo menos 1 hora e pouco aí, né? Então, já valeu. Ah, mas tu teve que fazer a edição das fotos. Teria que ter feito da mesma forma para mostrar para ela. Então, isso eu não tinha escapatória. Tá? Alice, eu separei algumas perguntas, se eu puder fazê-las. Poder, tu pode. Eu só não sei se hoje é o pode. melhor dia, porque a gente vai falar ainda mais sobre isso. Eu só quero fazer mais uma apresentação para vocês antes, porque eu só estou querendo mostrar alternativas de coisas que eu já fiz para vocês verem como é simples, tá? Deixa eu mostrar uma cliente que eu fiz há mais tempo, e aí eu entreguei o relatório dela online. E vocês vão ver que, inclusive, é o meu logotipo antigo, tá? Então, na época, eu adorava essa tagline, Translating Language and Style. Aliás, eu acho que a Lana, tu fez curso com essa... Foi, com exatamente. esse logotipo ainda. É. Exatamente. Eu tô rindo aqui por causa disso. Foi exatamente. Aí, essa foi a Duda, tá? Que ela mora na Flórida. Ela me mandou as fotos dela do mundo e tal. Ela me mandou assim, o que facilitou demais fazer as apresentações. Tá? Ela que me mandou isso aqui. Então, eu não tive nem o trabalho de fazer essa compilação de imagens com as imagens que ela mandou. Ela já mandou pronto. E aí, eu expliquei um pouquinho sobre os estilos, algumas referências sobre cada um dos estilos dela. Em termos de excesso, que depois isso aí veio a ser os pecados dos estilos, né? Que depois desse trabalho eu criei. Então, apresentei para ela aqui como trabalhar isso com equilíbrio. Deixa eu ver aqui do lado que está cobrindo a tela, peraí. Ela gosta muito de preto, então eu expliquei para ela como que ela ia mexer o preto, dei algumas sugestões de como alterar o visual que ela estava na época ali. Essa cliente foi muito interessante, porque quem me contratou foi a que veio a ser relações públicas dela. A Relações Públicas disse que eu preciso fazer consultoria de imagem. A Relações Públicas entrou em contato comigo, ela fechou o pacote, ela pagou, ela fez todo o processo para a Duda. A Duda simplesmente dizia amém. Então, foi uma relação de triângulo. Então, todas as vezes que eu mandava algum relatório, a Relações Públicas recebia também.
Isso aqui, eu fiz um videozinho, ou melhor, não, eu tive uma reunião com ela, apresentei a reunião e ela ficou com a gravação da reunião. E vocês veem aqui que eu já era, né, rebelde. Learn the rules like a pro so you can break them like an artist. Por aí, Adorei. gente. Tem que aprender a quebrar regras, não dá pra gente ficar presa nelas, né? Tá, então Lice, eu. rapidinho. Olha aqui. Olha ali! É a minha tote bag. Eu tenho Eu ainda. tenho ela aqui, pra cima e pra baixo, tô sempre com ela. Que bom que essa aí tu resgatou! Que maravilha! Essa eu trouxe Viva. de volta. Pois Viva, é. viva, viva. Vou A trazer marca pelo nova resto. tem outra agora. A marca nova tem outra. Mas, pode perguntar então, Débora, vamos ver. Se a pergunta não for pertinente a hoje, eu vou dizer deixa para amanhã, tá? Não, e se a minha pergunta ou o meu request não for pertinente at all, você também pode falar. Tá. Na verdade, eu fiquei muito impressionada com todas as apresentações e toda a entrega de material para os clientes. Aí a minha primeira pergunta era se você podia adicionar essas coisas para a gente ter como modelo, para a gente ter como inspiração, e como que você precifica esse tipo de resultado. Tá, então, sobre a questão de eu compartilhar, eu não posso compartilhar nada que tem coisa de cliente. Eu posso mostrar, mas eu não posso deixar liberado na plataforma. Isso é uma política de privacidade que eu adoto. As minhas clientes não... Eu só posso compartilhar se elas me liberarem. E o material da Maria, por exemplo, ela não queria nem que eu deixasse no YouTube. Tá? Ela não queria nem que eu deixasse no YouTube. Porém, tu vai ter a gravação aqui, tu vai poder olhar e lembrar e te inspirar. Então, pelo menos dessa maneira, tu vai conseguir ter acesso a isso. O que é material meu, vocês sabem que eu sempre compartilho sem problema nenhum, mas quando tem cliente, a minha política de privacidade é tanto que vocês nunca vão ver, a não ser que a cliente esteja super, até com vontade de, vocês não vão ver eu compartilhar nada de cliente no meu feed. Eu não faço, eu não gosto, mas é uma prática minha, tá? Antes e depois de cliente, Sim. essas coisas. Não, eu não estava nem me referindo ao fato de ter fotos do cliente, mas eu achei muito interessante, eu não fazia ideia de, por exemplo, como abordar e entregar a parte de estampa. Como eu fiquei curiosa para saber como você entregaria um material relacionado ao rosto, como essa entrega. A gente vai fazer juntas isso na sequência, porque quando vocês estiverem fazendo, eu vou dizer agora tu faz assim, entendeu? Entendi. Então, adiante agora, quando a gente for praticar isso, tu vais ter acesso ao que eu fiz, no sentido de que eu vou te ajudar a fazer também. Eu queria mostrar, tem mais uma coisa que eu fiz, que agora eu lembrei, que era na época, assim, muito pré, né, Hue and Stripe, mas igual não preciso mostrar, vocês vão entender eu explicando. Eu tenho, até hoje ainda, dentro do Facebook, pastas privadas com clientes, onde a cliente subia as fotos dela, eu subia as fotos, eu subia sugestões, aí eu fazia looks, aí eu montava pastas dentro daquela pasta, subpastas com fotos, tipo look de verão, look de inverno, papapá, que eu ia botando lá para ela. Quando ela comprava coisas novas, ela me perguntava, o que eu faço com isso? Eu dizia, tu pode usar com tal saia, com tal calça, tu pode experimentar com tal sapato. Nos comentários das fotos do Facebook, eu falava todas essas informações. E isso está hoje dentro da Hue and Stripe. Isso está dentro da Hue and Stripe hoje. E na Hue and Stripe, por exemplo, quando você fez o upload dos seus relatórios, das suas coisas, eu só não consigo visualizar. Eu entendi que você transcreveu e daí fica tipo uma pasta, na hora que alguém te contrata, é um dos materiais que você envia, que você linka a pessoa a esse tipo de material que você tem disponível? Eu já mostro. Esse é fácil de mostrar. Obrigada. Tá, aqui tá o meu Hue and Stripe, tá? Então, assim, a Maria, que já tá com a consultoria concluída, e a Manuela, que tá começando, tá? A Manu, eu mandei para ela o questionário, e aí eu queria puxar a orelha dela. Na verdade, eu puxei a orelha dela, mas ela ainda não me respondeu a puxada de orelha.
Porque vocês estão vendo aqui que entrou o questionário, né? Meu, ela me mandou. As respostas não podiam ser mais vazias. E olha o que deixou de pergunta em branco. Nossa. E aí, tipo, olha aqui. Não. Depende. Depende do que, né? Isso não é resposta. Sabe? As minhas perguntas não são sim ou não. As minhas perguntas são bem abertas, são perguntas para falar. Então, assim, todo o meu questionário tá aqui, ó. Todo ele. Eu pedi para ela inserir o resto das respostas, porque a gente vai começar, né, a conversar em relação por exemplo, como fazer o atendimento através da Human Stripe usando ela como modelo. Ela não botou nem a foto dela ainda. Então, a gente vai poder ver, que bom. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, dentro da Maria, aqui, a gente já tem, por exemplo, as compras dela, né, que são as coisas que eu sugeria. Tudo que eu sugeria. Aí tem aqui todos os comentários que eu fiz para ela, os comentários que ela fez depois de compra. Quando ela comprou alguma coisa, eu fico sabendo, tá? O sistema vai avisando, tá tudo aqui. Dentro do closet dela, as coisas que ela tem e o que ela comprou. E ela comenta de volta. Você comenta, Sim. ela replica. Sim. Muito legal. Aqui que eu falei, ó, o que eu fiz? Eu botei uma capinha e aí, se ela clicar aqui, ela vai ter o link para assistir o vídeo que fala daquela. Entendi. Gente, muito bom. Então, eu tô querendo ser sua cliente agora. Ficou muito bom. E aqui, olha o que eu fiz. Eu fiz os top 10 do YouTube, é a playlist com tudo o que eu fiz para ela. Então, aqui, se ela entrar, tem o link da playlist. Até eu vou tirar, aproveitar que eu tô mexendo aqui. Vou tirar isso aqui. Pronto. E ainda coloquei para ela aqui, porque como a gente vai fazer provavelmente a parte de closet, eu já coloquei aqui para ela o caminho aquele para fazer uma pré-análise de closet, porque daí quando eu for fazer o closet com ela, ela já tirou o que não presta, eu não preciso me preocupar em perder tempo com isso. Ou seja, eu dei como bônus para ela essa possibilidade de já começar a fazer o closet clearing antes de eu entrar, para economizar tempo e ela não ter que estar me pagando horas a fio. E, gente, sério, isso é uma coisa que eu faço sempre. Eu tenho pavor de ser babá de adulto, eu não gosto disso. Então, eu quero fazer o meu trabalho. Eu não quero olhar e dizer assim, ai, sério, essa camisetinha aí, meu, fala... Não, né? Então, te vira com isso, vamos falar do que importa e do que interessa. Eu sou super objetiva no meu trabalho do começo ao fim. Do começo ao fim. E tudo que ela recebeu de material... e claro, daí assim, eu ainda fiz um carinhozinho, fiz um mimo, mandei uma cartinha para ela com uma bolsa, né, da marca e coisinha de lavanda de presente. Que fofo. E quanto que ela pagou, Alice? Então, essa foi uma cliente que ela não, como é que eu vou te dizer? Eu dei desconto que eu não precisava ter dado. Porém, eu tava naquelas assim, ai, faz tanto tempo que eu não atendo cliente, tô aqui mesmo, sabe? Eu queria atender. Ela me pegou num dia que eu disse, ai, sabe uma coisa? Vamos lá. Porque eu não sou muito de abrir desconto para cliente, não, tá? Então, assim, eu não gosto de falar coisas que não são reais, então deixa eu dizer de verdade o que tinha sido. Ontem eu mandei para ela a proposta de Closet Analysis. E quanto tempo que demorou, Alicia? Eu fiquei trabalhando com ela praticamente, tipo assim, eu fiz 3 encontros no Zoom de 1h30 cada um. Tive mais os vídeos. Eu fiquei um mês com ela trabalhando, mais ou menos. E agora ela tem aqueles 2 meses que eu sempre digo, né, que a cliente tem de manutenção comigo e tal, que eu vou passando mais informações e tudo mais.
Cara, cadê minha proposta aqui? Deixa eu achar a proposta. Sabe que eu fico super preocupada com esse negócio de mês de manutenção? Porque, assim, até que ponto que a pessoa não vai ficar te incomodando ali todo dia, toda hora? Sendo que já... Não fica. E tu acaba dando limite. Ah, tá aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Gurias, eu vou pedir que vocês sejam sigilosas em relação ao que eu vou mostrar agora. Tá? O que eu vou mostrar é realmente super privado. E se isso sair do nosso meio, eu realmente vou ficar muito chateada. E, né, peço de verdade que vocês levem em consideração que isso é uma privacidade, não só minha, mas também da cliente. Então, ética aqui acima de tudo. Quando eu passei a proposta para ela, primeiro eu me apresentei mostrando o canal de YouTube em português e inglês, mostrei meu Instagram, falei sobre o projeto da The Holy Chic, aí eu expliquei como é que funciona todo o processo da consultoria, falei a parte da análise de estilo, né, diagnóstico de estilo, expliquei como é que seria o trabalho de cores, o que a gente faria. E uma pergunta, eu acho que a gente até vai, no processo, a gente vai falar sobre isso, mas você comentou com ela a parte de rosto, você fez análise de rosto, tipo, de comentar sobre cor de cabelo, coisas nesse sentido, ou foi mais geral? Conversamos sobre isso, mas não era uma prioridade dela, porque ela não quer cortar cabelo, ela gosta do cabelo comprido. E, assim, formato do rosto, por exemplo, ela não queria nem saber. O que eu falei para ela sobre rosto foi escala. Foi o principal, que é o que eu acho que faz mais diferença mesmo. E daí, minto, decote e balance point, que tem totalmente a ver com o rosto também, né? Mas não questões relacionadas específicas ao formato, né? Não. Mas isso tá dentro do que tu vai oferecer. Se tu deseja oferecer, tu vai colocar isso no teu valor, tu vai colocar isso na tua descrição e tu vai cobrar por isso. Sim. Eu não coloco isso na minha descrição. Eu achei muito pertinente o valor em relação ao resultado. Lembra quando você fala e às vezes a gente fica com medo mas você está entregando qualidade, então você pode colocar seu preço sem medo? Eu acho que isso se aplica à forma que você trabalha e que você entrega. Era difícil de visualizar e eu pensava, mas o que a gente vai dar para cobrar tanto? E agora eu acho que tem sim como cobrar um valor justo e entregar um resultado completamente pertinente ao que a pessoa está pagando. Com certeza. Com certeza. E aí, por isso que eu digo assim, e de verdade, gurias, meu valor é barato, tá? Eu cobro pouco. Eu moro em Nova York. Eu tenho o poder de barganha de cobrar caro. Eu sou barateira porque eu sou trouxa. Porque eu sou trouxa, tá? Simplesmente porque... Bom coração. Sei lá, não sei. Vocês sabem, essa mentoria que vocês estão fazendo, fala sério. Não, ela era para ser muito mais cara. Depois da gente, você pode fazer mais cara. Com certeza farei. Sem dúvida alguma, vou fazer. Tá? Mas assim, eu acabo sempre colocando um valor mais em conta. Mas, né, sou eu e eu acho que vocês podem fazer do jeito que vocês fariam. Mas lembrando que vocês têm, sim, conteúdo para entregar e muito valor para agregar. Então, não tem por que desmerecer porque é online. Acho que, Lícia, é aquilo até que o Nathanael fala no vídeo que você mandou, de, assim, a gente achar a forma certa de atrair o cliente que vai pagar, né, o preço que a gente coloca no serviço. Então, pensar em para quem que a gente está vendendo mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. E comunicar e trazer essa pessoa com o dinheiro para pagar o quanto a gente quer cobrar. Né? Isso mesmo. Então, assim, amanhã... O que a gente vai fazer é um pouquinhozinho desse brincar com as ferramentas, tá? A gente vai juntas, assim, perceber, tá dentro do meu computador, o que eu tenho, como é que eu vou fazer a escala, como é que eu vou fazer... Então, amanhã a gente não tem uma apresentação formal para vocês acompanharem, a gente vai direto, tipo, então agora vamos fazer de conta que a cliente está aí na frente de vocês têm que fazer escala de estampa, né? Vocês têm que fazer biótipo, a gente vai brincar com isso, para vocês terem uma noção da facilidade, da dificuldade e tudo mais. E sexta-feira, eu considero como sendo, assim, bem importante, porque vocês vão ter que parar e fazer até, Sami, já que tu não vais estar conosco na sexta,
eu vou te dar antecipada na quinta-feira, tu me chama depois da aula, ou seja, amanhã tu me chama depois da aula, e eu te dou a tarefa para tu fazeres no tempo disponível, para tu já seguir bom. na semana com a atividade feita. Tá bom, Alice, beleza. Teu vídeo travou, Alice. Pelo menos pra mim travou aqui. Pra mim também. Pra mim também. Tá? Aqui também Então travou. vai ficar tudo bem. Agora voltou. Era isso, agora gurias, por voltou. hoje. Na verdade, então tá. Era isso, gurias. Na verdade, nosso tempo juntos, eu sempre planejo para um determinado, né? É para ser 1h30, mas a gente estende porque tem que estender. E você sabe que é assim que funciona. Bora trabalhar, bora continuar fazendo os posts, bora continuar oferecendo serviços. E eu quero ver, vocês têm 2 semanas para estar com uma cliente na mão para fazer esse trabalho todo com a cliente. Ok? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. E a gente segue conversando. Bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.